Olá, Thaís. Olá, Cláudio Humberto. Ótima tarde para todos vocês, ouvintes, e para quem está com a gente aqui no Bastidores do Poder. Obrigada pela companhia. Thaís, eu queria falar um pouquinho sobre o orçamento que acaba de ser aprovado na comissão, né? O Cláudio Humberto também passou por esse assunto. Passou com o fundão, hein? Fundão subiu um pouquinho da previsão que tinha sido feita de pagamento para o fundo eleitoral, aumentou. O salário mínimo continua a mesma coisa, R$ 1.211. O relatório acaba de ser aprovado na comissão especial, ainda tem a votação em plenário, mas a gente vai certamente passar a conversar com Brasília para ver os detalhes sobre o que passou na comissão eleitoral. Aqui, ó, 4,9 bilhões de reais para o fundo eleitoral. Lembrando que nas últimas eleições foi pouco mais de 2 bilhões e que a derrubada do veto do Congresso Nacional abriu um espaço para 5,7 bilhões. Todos valores muito astronômicos, né? E hoje também saiu um relatório mostrando que a arrecadação do governo bateu recorde para os últimos 7 anos no mês de novembro. 157 bilhões de reais, são sempre resultados muito positivos da arrecadação dos últimos meses, porque também a base é baixa, né? Se a gente comparar com o ano passado, que teve IOF zerado, então um resultado bastante positivo também por conta do aumento do imposto de renda. São as duas notícias agora do finzinho da tarde que acabam de chegar, a comissão aprovando o orçamento e a arrecadação federal batendo um novo recorde dos últimos 7 anos, né? O maior valor em 7 anos para um mês de novembro com 12% de aumento real, Thaís. O que não deixa de ser intrigante, não é? Lana, Cláudio, ouvinte da Rádio Bandeirantes, porque, claro, a arrecadação federal neste ano ser maior do que a do ano passado era esperado. Ano passado a gente teve retração do PIB, esse ano aqui a gente vai fechar com alta de quase 5%. Mas aí quando a gente olha esse dado, não é, Alana? O melhor resultado da arrecadação federal para novembro dos últimos 7 anos. Se a gente compara também em relação ao ano passado, mesmo mês, aumento real. Ok, era pandemia, mas está havendo aqui um aumento muito grande. E a gente tem visto também esse aumento da arrecadação com o caixa recheado de dinheiro nos governos estaduais e prefeituras. O político não gosta que a gente fale isso porque parece que a gente está expondo o que tem lá, mas é verdade. Tem hoje muito mais dinheiro nos caixas do que havia há alguns anos. Por quê? O que é que está acontecendo? O IOF voltou, é verdade, também é um pouco da recuperação econômica, mas se gastou pouco na pandemia? É isso? Sim. Porque faltou projeto para que houvesse investimento? Hoje a gente tem dinheiro que não é gasto, né, Cláudio? Na educação, imagine. Essa questão, assim, inclusive outro dado importante é que em 2021 o setor público no Brasil vai registrar um superávit primário recorde histórico estimado em 92,5 bilhões de reais de superávit. E isso se deve, segundo os economistas, se deve mais aos estados e municípios, se deve muito ao crescimento da arrecadação dos tributos federais, mas se deve também à redução de despesa, né? Houve um ajuste fiscal, quase não se dá para perceber isso, quer dizer, o governo não comunica bem essa história, mas de fato houve uma queda muito grande na relação de gastos com a arrecadação. O governo gastou menos do que se previa, né? E isso também ajudou no superávit primário. E aí, por que isso? Porque lembra que o Congresso Nacional aprovou uma medida em que compensava a frustração de receita de estados e municípios em razão da retração da economia provocada pela pandemia. O fato é que aquela retração não se confirmou, né? A arrecadação não apenas melhorou, não apenas se confirmou, como até melhorou dos estados e municípios, e além dessa grana, os estados e municípios ainda levaram o dinheiro da compensação, a compensação sobre o nada, né? Então, o fato é que com isso sobrou dinheiro, é por essa razão que os prefeitos, sobretudo os prefeitos, estão nadando em dinheiro no Brasil, no país todo, não tem prefeitura em dificuldade, o que não falta é dinheiro. Aliás, o Schiller, certa vez até conversando com a gente no Gente, né, no jornal Gente, ele contou uma conversa que teve com um secretário de Educação, que ele não citou, não nomeou, mas dizendo que o cara estava dizendo, o secretário dizendo a ele, confessando o espanto
com a sobra de caixa na Secretaria de Educação. Quer dizer, um setor que precisa tanto de grana, né? De repente estava sobrando dinheiro. E tudo isso explica um pouco esse desempenho aí. Sem contar com o aumento acima da inflação das fontes de energia. Sim. São altamente tributadas. Petróleo, energia elétrica, Imagina. gás, tudo gerou mais recurso. E o gasto a menos, por exemplo, no setor de educação, que ficou parada, a educação ficou parada durante a pandemia. O presidente da Câmara, Arthur Lira, numa entrevista ao jornal Gente também, não é, Cláudio, disse o seguinte: vai ter muito gestor público com dificuldade de prestar contas e comprovar que gastou aquele mínimo obrigatório constitucional com a área de educação, porque não teve gasto, não teve projeto, o dinheiro ficou parado lá enquanto a necessidade Não, e teve continua. crescimento de receita. Isso. E teve crescimento de receita. E, enquanto isso, o salário mínimo sem aumento real, né? Pelo terceiro ano seguido, o que passa no Congresso Nacional, a proposta do orçamento para 2022 é um salário mínimo que sobe dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.211,98, 1.212, né? Isso é principalmente um ajuste que foi feito por conta do aumento do INPC, que é o índice de preços usado como referência para o cálculo do salário mínimo, que aumentou de 8,4% para 10,18%. É inflação, minha gente. A inflação empurrou o aumento do salário mínimo na votação do orçamento do Congresso Nacional. Então, enquanto isso, o salário, R$ 1.212. Esse é o salário mínimo que o brasileiro vai ter que se virar nos 30 porque mais da metade da população sobrevive com isso, né? Com o salário mínimo. E outro detalhe importantíssimo na proposta do orçamento que vai agora a plenário é o número do Auxílio Brasil, né? Garantido, era tudo para abrir espaço fiscal para o Auxílio Brasil. Então, Auxílio Brasil de R$ 400 a 17 milhões e 900. 17 milhões e 900 famílias devem ser beneficiadas de acordo com o orçamento aprovado na comissão especial, prevendo, então, portanto, um gasto de quase 90 bilhões de reais no orçamento do ano que vem para cobrir o programa Auxílio Brasil, Thaís.